Sua mãe já acostumou com ela? Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos. Hoje nós temos aqui o momento da circunspecção dentro da autoexperimentologia. O que vem a ser? É a qualidade ou atitude da consciência lúcida, no caso circunspecta e ponderada, no instante do ato de agir e de falar, demonstrando precaução, prudência, critério, atenção e seriedade, dentro ou perante circunstâncias existenciais graves. O momento da cariação interpessoal, a colação de grau na universidade, o cenário de pré-enterro no necrotério, o momento do veredito do juiz no tribunal, o instante da comunicação do falecimento do paciente no hospital, a Inglaterra ao ser considerada a pátria da circunspecção, a circunspecção como elemento estrutural da serenidade cosmoética do Homo sapiens sereníssimos. Agora, nós temos aí uma série de considerações dos detalhismos e falamos aí no fim. Apesar dos cenários de seriedade ou gravidade, os momentos de circunspecção, em geral, podem ser os mais decisivamente positivos para a evolução da consciência lúcida, seja homem ou seja mulher. Como reage você aos momentos inevitáveis de circunspecção na vida dia a dia? Você já sabe mudar do momento da brincadeira para o momento da seriedade sem traumas? Esse verbete, ele está bem compactado. Ele é o 1104, tem 3 páginas, 34 logias e 8 máximos. Eu não sei se coincide aí com a nossa turma. Ah, você ainda não viu? Fica devendo. Agora aqui, pergunta. O que seria hoje o Espiritismo se eles tivessem aceitado suas ideias de autopesquisa, heteropesquisa, energias, TENEPS, estado vibracional, TARES, ainda tem mais ainda, INVEX? A conscienciologia, independentemente, existiria mesmo assim? É lógico, conscienciologia é ciência, ela independe de grupos, é cognição universal. Muitas coisas disso existem em muitos planetas, até muito mais do que nós já chegamos lá. A gente está só engatinhando nesses assuntos. O processo evolutivo, a inteligência evolutiva é muito mais avançada em muitos planetas por aí afora. Agora, o que se passa? Aqui nessa Terra, isso já existiu, mas era de modo esporádico, aves raras, muito raramente, isoladamente, de uma maneira muito personalista. Agora não, a situação é coletiva, é grande, é de povão, é para atingir todo mundo, a gente clarear isso aí. Então a coisa muda de figura. Se existir bloqueio encefálico, isso impede ou atrapalha o afloramento da holomemória, parapsiquismo de dentro para fora, impede a aquisição de novas ideias de fora para dentro, é lógico. Tudo isso é óbvio. O bloqueio aí, dentro dos 2 hemisférios cerebrais, ele tapa tudo. Vira uma noite naquilo que era dia, em matéria de lucidez e de perspicácia, e de inteligência evolutiva, de elaboração, por exemplo, dos pensênios. Tudo fica pior.
Por isso que a gente fala que o heteroassédio, ou o assédio interconsciencial, que é melhor falando, é a maior patologia da humanidade, é o que perturba tudo. Agora, tudo começa devido ao autoassédio. Estou complementando o e-mail de ontem, quando dizia ter ouvido coral de vozes masculinas entoando músicas indianas. A pessoa que me ligara 10 minutos antes da TENEPS tinha sido apresentada por mim 4 dias antes da Conscienciologia. O senhor disse que houve uma assistência. Falou também que o amparador deveria ter tido dito alguma coisa em seguida, numa expressão habitualmente usada pelo senhor, é a vida. O senhor quis dizer que é possível que eu não tenha amparador na TENEPS e que meu parapsiquismo ainda é fracote ou nenhuma dessas hipóteses, quer dizer, não sou mais burralda do que imagino? Por favor, não veja em minhas palavras nenhuma ironia, nenhuma falta de respeito, nenhuma baixa estima. Eu gostaria apenas, realmente, de entender o que passou. Primeira coisa, você às vezes não captou, você tem amparador. E a prova está no seguinte: se essa pessoa ficou sabendo da Conscienciologia 4 dias antes e depois, em 4 dias eles já promoveram uma entrada na cabeça dela para permitir que algumas consciências extrafísicas que mexem com o processo indiano aparecesse, mostra que você tem assistência, que a moça está na hora de mudança, não é isso? Essa pessoa está na hora de mudança, a outra, e que você só ainda não está bem para captar as coisas do amparador. O problema é esse. Agora, se está de parabéns, de qualquer maneira, isso aí indica o processo da chamada assistência urbi et orbi, ou seja, uma assistência generalizada, cósmica, universal, que atinge todo mundo. E você foi o pivô. Está na cara. Isso aí é positivo. Agora, ó, só existe agora uma pergunta cretina. Você sabe, eu estou cheio de pergunta cretina, cheio de pegadinhas intelectivas, não é isso? Então a pergunta cretina seria essa: vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa daqui para frente. A outra pessoa, não é você. O urubu observa o que vai acontecer com a outra. Isso tudo é o follow-up. Nós temos que seguir para ver o que vai dar o resultado do seu trabalho. Aí essas coisas podem confirmar ou não. Vai depender de quê? Da vontade e da intenção da outra pessoa. Se ela quer fazer uma reciclagem ou não. O problema é esse. Agora, queria... A frase enfática... Olha, aqui não está funcionando. A frase enfática, eu gostaria que você analisasse o seguinte: quais esses principais proveitos para a evolução, podia detalhar, pelo menos os principais, né, da circunspecção. O problema todo é o seguinte, ó. Tudo depende decisivamente para a evolução da consciência, dos momentos de circunspecção. Agora, veja, quais são os momentos de circunspecção que você já passou na sua vida? Não precisa me falar, pensa só. Tem hora que você teve que decidir. A hora de casar, por exemplo, você dá o sim, é um momento de circunspecção muito sério. Já pensou? Muita gente acaba fugindo na hora, cai fora. É mais na hora de decisão de alguma coisa, mas não, tem outras coisas. Você que sabe. Não, a circunspecção... Você decide, aqui ó, meu dedo no seu nariz. Você decide. Então, a circunspecção, eu entendo, ela para a evolução é positiva. Tem gente que passa pelo momento de circunspecção e não viu o que passou. Agora, levou aquilo na brincadeira, minimizou o assunto, caiu fora, desviou, saltou de banda. Então, eu queria saber alguns dos principais fatores que ela interfere, assim, por exemplo, numa decisão, mas... eu estou falando aqui, ó, você não viu o que eu li? O enterro, a colação de grau na universidade, o veredito do juiz. Está lá, ó, está na fatologia. O instante da comunicação do falecimento do paciente no hospital. Olha aí o negócio sério. É ou não é? Professor, sim. O fato de as pessoas fazerem muita festa nos momentos de circunspecção, como casamento, formatura... Não, isso é bom. Eu estou de acordo.
Até de enterrar também, às vezes é bom. Uma Mas música. isso não atrapalha um pouco a reflexão que a Não, pessoa deveria deve estar fazendo? acabar com a solenidade ao máximo, se a gente puder. Tem hora que não tem jeito, mas se puder acabar, sempre ajuda, né? A informalidade, desde que seja lógica e racional, ela é positiva. Entendeu? Solenidade, muita solenidade, às vezes é elitismo. É mostrar poderio, é jactância, é hegemonia, é prepotência. Tem uma opção de coisa em matéria de solenidade. Tem que ir devagar com isso. Tá certo? Você não vê que eu quebro toda a solenidade? Quando o negócio começa a apertar para o meu lado, eu liquido com o assunto. Às vezes uma piada, uma saída. Mas eu Para fazer a informalidade. Se nós levarmos as coisas muito sérias aqui, ninguém aparece aqui amanhã. Mas é que eu fico pensando na pessoa, por exemplo, que vai casar. Ela no lugar de ficar, de refletir sobre a vida que ela vai ter, sobre o Sei, relacionamento, mas a hora fica que ela pensando em for vestido, decidir que vai dar o sim, ela já sabe. Ah. Aquilo é um festão, é uma festança, é um é uma coisa que ela já festival, decidiu é antes. festividade. Outra coisa, as mulheres gostam de casar na igreja por causa das flores, da música e a pompa. A verdade é essa. Tudo é um processo de exibição, vaidade, orgulho. Entende? Quero mostrar. Casamento da igreja é festividade, aparência. A. B. Pode falar. Página 72. Fatologia. Sim. Segunda linha. O cenário do De pré-enterro no necrotério. Por exemplo, é uma coisa séria. A família às vezes está chorando, ali não está entendendo nada. É um momento de circunspecção muito sério. Se você soltar piada lá, não dá pé, né? Fica mal. Não pega bem. Se o povo está chorando, você vai soltar piada, começar a rir, você pensa que a pessoa que está chorando pensa que eles estão rindo dela. E ela às vezes está sofrendo, porque perdeu um parente, um ente querido, aquela coisa. É a circunspecção mesmo, não tem jeito. O cadáver aí na sua frente, quando tem uma solenidade, geralmente é o processo de circunspecção. Com o cadáver na frente. Uma missa de corpo presente é um negócio super solene e sério. Missa da igreja. Foi a primeira missa que eu fui ver na minha vida, foi um de corpo presente, que era um amigo meu, que era meio parente dele, eu precisava de ir, não tinha jeito, que ele era meu sócio. Então eu entrei na igreja para ver. A primeira vez que eu tinha entrado na igreja. Eu já tinha, nessa ocasião, mais de 50 anos. Primeira vez. O mais eu dava banana para tudo quanto era coisa da igreja católica, era muita besteira que tinha na minha terra. Eu aprendi muito bem as bobagens da igreja católica. Cada besteira. Sem precisar ir lá, né? Não, pensa bem, tem até o caso do padre que roubou a namorada do meu irmão. Isso é terrível, né? E lá tinha disso. Os padres, lá tem a Romaria, até hoje tem a cidade até que chamava Água Suja, virou Romaria. Lá ainda tem uma festa ainda, dia 15 de agosto. Nossa Senhora da 1º a 15 de agosto, Nossa Senhora da Abadia. Agora, ó, eles eram os primeiros a arranjar muito prostíbulo durante a festa. Eles mesmos mantinham, os padres mantinham, porque senão ninguém ia lá. Aí a fazendeiro daquelas municípios todo ia para lá. Não, isso aí era um distrito de Monte Carmelo, que com o passar do tempo se tornou a comarca, virou município. O distrito se transformou em município. Monte Carmelo era maior, tinha uma opção desse. Hoje tem uma opção de município em torno. Agora, eu vi poucas e boas. Agora, eu garoto, a gente tinha que ir lá, ia lá com aqueles Ford 28, havia só um táxi na nossa cidade, chamava carro de praça. Não, nós vamos de carro de praça, é o táxi. Naquela ocasião não tinha essa palavra táxi no interior do Brasil, não. Era carro de praça. Hein? Não, a estação geralmente ia ficar na praça principal, que todo mundo sabia. E geralmente o motorista tinha um apelido que todo mundo conhecia.
Agora é daquela fom, sabe como é que é? Fom. Foz 28, certo? Mas isso tudo eu aprendi muito. Agora, ó, eu gostava às vezes de ir na festa. Sabe para quê? Para ganhar os presentes. Então tinha aqueles negócios de pular assim, ó. Né? Tem várias coisas que hoje eles usam. Hoje essas coisas estão muito evoluídas, né? Ioiô, né? Fazer assim. Todo ano eles arranjavam alguma coisa. E outra coisa, tinha que ser bem baratinho, porque o povo não tinha muito dinheiro. Tinha que gastar tudo na base de 400, que era R$400, né? Aquele grandão. Isso tudo era na base de 400. Mas pode falar, chefe. A ela. Queria saber como que a gente consegue alcançar um nível de serenidade íntima diante das recins mais sérias. Como é que a gente alcança isso? Olha, é um problema de acumulação de experiência. Com o passar do tempo, você domina isso tudo. Meu pai, ele morreu. Eu fiz o enterro dele. Fiz um discurso. Não chorei nem uma lágrima. Em hora nenhuma. Eu saí de uma cidade para ir lá para enterrar meu pai. Eu era menor. Outra coisa, eu fiz o discurso com a cidade toda lá em torno dele, porque ele ajudava a gente demais, todo mundo foi lá para ver o enterro. Agora, isso é o meu caso. Eu não lembro ter chorado em qualquer coisa disso, época nenhuma. Nem quando o povo morreu, nada disso. Agora, veja, eu sou assim, né? Agora, não sou um cara de coração gélido, ou do Saara, da Sibéria, e nem sou seco do Saara, você está entendendo? Eu sei das coisas, esse negócio todo, mas eu não me deixo levar pelo assunto. Agora, ó, não tem muito mérito nisso não. Você sabe por que eu não me deixo levar? Que eu vejo o ambiente, né? As consciências, tudo. Eu vejo as consciências. Eu vou chorar na frente de consciências. Eu sou besta agora. Consciências, eu estou falando assim, mega assediador. Você pensou? Eu comecei a chorar e o cara aí, tá me olhando lá, como é que vai ser? Então, ó, é um problema de inteligência, vamos dizer, de oportunidade, você está entendendo? De oportunismo, mas lá no fundo tem sabedoria nisso tudo. Agora, com o parapsiquismo, você fica mais equilibrado assim. Desde que o parapsiquismo seja assistencial, você se equilibra, entende? Então eu vejo que de tudo que existe, talvez, o processo todo é acumulação de experiências assistenciais, que envolva parapsiquismo. Isso aí aumenta a serenidade da pessoa. E eu penso que os serenões todo caminhar foi por aí. Esse é o caminho da serenologia. Vê se faz sentido isso para você. Observa as coisas da sua vida e compara com isso. Entende? Vale a pena. Professor, a questão das crises levadas a sério, ou levar-se a sério, também seria uma questão de circunspecção? De não, aí é a circunspecção pessoal da introspecção. Isso aqui que é aquelas 5 horas de autorreflexão que eu trouxe aqui. Isso é a técnica. Isso aí já é outra coisa. Agora, a circunspecção que nós estamos falando aqui é o momento de circunspecção. São todos eles. Aquilo que a pessoa vê que precisa de circunspecção. Momento de circunspecção, por exemplo, às vezes é quebrar de uma maneira bonita, né? Aquele jornalista que atirou o sapato, 2 sapatos em cima do Bush. Aquilo foi bacana. Entendeu? Então, veja, há umas quebras de circunspecção que vale a pena. Agora, só tem uma coisa. Aquele jornalista era profissional. O que ele fez foi uma falta de educação. A rigor, também ele estava errado. Tá certo? Nas questões Se ele entrou lá como jornalista e atira 2, né? Foi antiprofissional. No processo pré-TENEPS, muitas vezes, você também pode usar para autorreflexão. Poderia dizer Sim. que isso também seria um momento... É você que sabe. Você decide. Por isso que eu falei aqui, ó, ele decide. De acordo com as características, você vê se... Você que vai ver. Quem é que está no contexto? É você.
Quem é que está envolvido? É você. Quem é que tem a pedra no sapato? É você. Tá certo? A questão Quem é que mordeu na língua? É você. Não, é ele. Porque caracterizando esse momento, você pode aproveitar mais ele, né? Você pode trabalhar com mais técnica ele. Não é isso. A circunspecção faz a pessoa ficar mais autorreflexiva. Ela reflete mais. Já uma brincadeira, não. Sai fora do processo da reflexão, vai para o acostamento. Observa que a gente é assim, são as reações humanas. Isso é muito comum. Não é? É porque na hora do aperto você pode ou levar para brincadeira, escapar, ou levar a sério e Pois encarar. é. Né? Existe isso. Pensa nisso. B. Sim. Na página 74, na questionologia, aí a segunda pergunta. Você já sabe mudar do momento da brincadeira para o momento da seriedade sem traumas? Por que sem trauma? Sem trauma. Você não pode fazer nem trauma com você, nem com o outro. Vê como é que fica. Acabar, por exemplo, com a brincadeira, às vezes é um negócio muito sério, pode criar um trauma enorme. A pessoa está tudo rindo. Você tem que saber abordar uma condição dessa para mudar o contexto. Sabe como é que é? Isso cria trauma, sim. Há muita coisa nesse sentido, não é? Tem sua razão. Obrigado. Fatologia. O fato da Inglaterra ser considerada a pátria da circunspecção facilita os momentos de autorreflexão e a própria evolução pessoal de quem ressomou lá, até um certo ponto. Mas isso de ressomar lá não quer dizer nada. É necessário que a pessoa adquira esse aplomb em inglês, que é a circunspecção, o modo da pessoa, a reflexão. O inglês puro, por exemplo, mesmo da Inglaterra, ele é assim, mas tem muita gente lá que não é. Hoje em dia, então, com esse processo de imigração, é muita gente que não pensa assim. É muita gente que leva tudo na brincadeira. Ou, como diria o nosso amigo De Gaulle, o Brasil não é um país sério. Que ele achava que aqui não tem circunspecção. Agora, falar em circunspecção, Brasil e país. Eu só queria lembrar uma coisa para vocês. Eu acho que a Itália está achando ruim esse negócio. Eu estive estudando mais o caso. E a minha conclusão é o seguinte: estão danados a ver que é o Brasil. O Brasil está chamando a atenção deles. Pelo seguinte, há um fato que ninguém está falando aí. Esse cara esteve preso e depois livre na França durante uma década. E a Itália não reclamou. Veja, para eles a Inglaterra é um país evoluído. Nós não somos. Aqui é uma república de bananeta, republiqueta de banana. Então, eu estou vendo que é isso, eu estou achando ruim por causa disso. Você sabe que italiano tem dessas coisas, né? Por causa do negócio de os processos deles, Vaticano, aquela coisa, você sabe. Um dos negócios sérios lá que você sempre vai ver é o seguinte: chega lá a senhora, eles querem apresentar, é sempre la dottoressa. Eles falam que la dottoressa, tudo é assim. Eles entram numa certa pompa, certas horas. Entende? Pode ser que seja isso que estão danada da vida. Então veja, por quê? O Brasil está na mesma situação e é depois. Por que eles vão reclamar da Inglaterra? Porque agora o cara vem para cá e estão achando ruim? Por quê? Qual a diferença da Inglaterra com o Brasil? Se foi isso, eu assino embaixo o que o governo fez. O Brasil é o país que tem a maior colonização italiana do mundo. Pois é. Agora, os descendentes aqui têm cidadania. Pois é, mas agora talvez seja isso, porque não sei se é há isso. muito mais pedido de brasileiro para ser italiano do que de italiano para ser brasileiro. Pode ser isso que está chateando. Então veja, eles não viram que o Brasil cresceu. O Berlusconi perdeu uma vez por causa do Brasil. Agora veja, Berlusconi, que eles consideram que é um marginal. Não, eles não acham que ele é doido. Ele não é doido. Ele é marginal, esse cara.
O E é um Berlusconi dos homens mais ricos do mundo, né? Você sabe disso. perdeu a eleição passada por causa dos eleitores brasileiros aqui com cidadania, ele perdeu por causa disso. Também tem... Não sei Agora, se o que eu vejo é o seguinte: se foi isso, o governo está certo. Pode ser que eles atiraram, né, e pegaram o outro. Você está entendendo? Se foi, eles acertaram sem querer. Você está entendendo? Não, eu cheguei a ver, mas lá aquilo é tapiação. Eu não admito aquilo, eu li. Ele é pior do que aquilo. Vem com essa, não. Pelo que eu... Cara revolucionário, que falou que já matou, é igual esse povo do PT que está aí. Todo mundo tem culpa do cartório, não vem com essa. Marginal é marginal. Agora, marginal nessa vida é o pior que tem. Porque marginal de outras vidas, nós todos somos. Mas agora nessa é que eu quero ver. O problema é aqui. Mas E esses são. eu também acho que o motivo maior é esse. Ainda mais que, pelo que eu conheço de italianos, eles se acham bem superiores aos Pois então, brasileiros. e outra coisa, você lembra da nossa amiga jornalista contra aquela dos Estados Unidos? Oriana Falati. Falati. Vamos pensar bem. Olha só como é que ela era imponente dos Estados Unidos combatendo os imigrantes da Itália. O livro dela é terrível. Ela é neofascista. Eu não escreveria aquele livro, nem quero chegar perto dele. A Falati é neofascista. É isso mesmo, ela é neofascista. Fascista. Aqui, tem que falar certo. Fascista. É fascista que eles falam na Itália. Pois pra então, você, mas né? tem que falar isso, porque Oriana Falati é fascista. Ela é neofascista. Nelta não existe lá, neofascista. Neofascista. Agora é terrível. Não é fácil. Agora tudo indica que é isso mesmo. É muita reclamação. Você já pensou? Eles estão pensando que nós aqui somos republiqueta ainda. Eles não viram que o Brasil cresceu. Uma outra coisa. Qual a população da Itália hoje? Pois então, veja, o Brasil como é que está. Nós estamos com quanto? 180. Então, é o triplo disso. Eles ainda não viram isso aí, não. Essa turma precisa de... Sabe o que é o Brasil? De pagar algumas viagens. Um navio cheio de italiano para vir ver o Brasil, como é que é. Eles estão por fora. Eu acho, se isso é verdade, eu acho que a mídia devia de entrar mais nisso e falar umas verdades aí para a Europa, para a Itália. Seria bom expor essa situação. É que a nossa diplomacia é muito fraca. Isso aí agora era a hora de deitar e rolar. Um monte de coisa que podia ser feita. Se eles quiserem, vem aqui que eu dou as dicas que quiser fazer. Essa eu vi numa dessas matérias que foi o serviço secreto francês, inclusive, Não, eu sei disso. Outra coisa, foi a vedete lá do Sarko que teve aí e pediu, mas ela desmentiu isso tudo na Europa depois. Agora, ó, isso é a França. Agora eu quero ver o negócio, porque ele estava antes no outro país da Europa. Então como é que fica? Isso é muito esquisito, não é? Muito estranho isso aí. Está muito mal contada essa história até agora. Daqui uns tempos nós vamos ficar sabendo a verdade. Por que que é? Alguma coisa. Se alguém está levando a cabeça com isso que a gente não sabe. Não é esse ex-guerrilheiro, não. É outras coisas que tem atrás disso. Está na cara. É muito estranho. Valdo. Outra pergunta aqui. Ouviu o senhor falar algo sobre ter duas cidadanias, as implicações disso em uma tertúlia? Meu filho está querendo ir morar na Inglaterra e para ele é importante ter a cidadania europeia. Só que para ele ter a cidadania eu preciso tirar antes para passar para ele. Meu pai era português. Faço TENEPS. Isso vai interferir em alguma coisa na minha assistência? Não. Não interfere em nada. Se tudo está bem intencionado e tudo é positivo, não tem nada. Quer dizer, então, que seu filho e você vão virar lusitanas. Muito bem. Olha, pois, vamos em frente. Não é isso? Muito bom. Quem é que está falando aí? Valdo, além do bom humor, qual que é outro recurso didático que a gente pode usar na hora de abordar um assunto sério sem pesar esse assunto?
além do bom humor? Não, o problema é o seguinte, o mau humor não deve ser usado hora nenhuma, é só o bom humor, tá certo? Agora, o que você pensa? O problema é fazer, vamos dizer, a temperança, o equilíbrio, você está entendendo? A moderação. Escuta, você sabe de um caso que aconteceu comigo aí, com uma outra pessoa, que ela não está aqui. Tinha uma pessoa aí eu vi, na hora que ela entrou, nós estávamos lá na outra sala, lá na outra tertúlia. Isso foi agora em novembro, por aí. Outubro, novembro. Na hora que a pessoa entrou, eu vi umas coisas com a pessoa. Agora, a coisa foi passando, quando essa aqui manda um recado para mim, olha, queremos dizer que é bom você dar um jeito, que nós não sabemos como avisar para fulana que está aí, que é essa que eu vi, que morreu fulano que tem relação com ela, que é coisa. Você lembra da história? Agora, eu falei assim, nós não sabemos como fazer. Aí eu virei para ela assim, deixa que eu vou falar. Agora veja, o que é que eu falei com a pessoa? Eu cheguei, primeiro, afastei todo mundo, levei ela para um canto, só nós dois. Eu viro para ela e falo assim, olha aqui, você viu a hora que você entrou na sala, aquilo que eu falei para você? Pois é, eu agora já sei. Por quê? Eu aproveitei o fato. Está entendendo? Sabe o fulano? Sim. Ele morreu. Repentinamente. De modo que você vai ter que viajar agora. Então, vai com calma. Morreu? Morreu. Nós ficamos sabendo. Coisa foi. Tudo assim. Você lembra? Aí, já foi todo mundo ajudar, acertar, para a pessoa viajar e acertar tudo. Isso tudo passou, está tudo calma. A esposa da pessoa que morreu também já sentou, ela está melhor. Hoje mesmo eu estive conversando sobre isso, ela está bem melhor, as coisas todas. Então você veja, eu não fiz trauma nenhum com ninguém. Fiz? Nem com você, nem com os outros, nem com ela, nem com ninguém. Outra coisa, continuei com todo aplombe londrino a tertúlia. Foi ou não foi? Imperturbavelmente, sem nada. A pessoa estava aí. Você está entendendo? Vamos com calma. Então veja, isso é que é circunspecção. Você viu, né? Você acompanhou tudo que eu fiz. Circunspecção. Eu dei aí isso aqui que eu chamo um exemplo. Agora, as pessoas se saíram bem nisso. Todo mundo com equilíbrio. Agora, tinha muita energia, né? Poderia aprofundar ciclologia, o ciclo das tentativas e acertos continuados. O caso é o seguinte, tudo na vida, a gente tem tentativas e tem acerto. Às vezes tem tentativa e erro, e tem tentativa e acerto. A vida é constituída desses ciclos. Agora, o problema mais sério é a tentativa e o acerto. A hora que ele continua, você vai fazendo uma rede com aquilo. Isso aqui é o ciclo, a vida é desse jeito. Agora, o que se passa? Na questão da circunspecção. Se uma pessoa tem mais equilíbrio, ela vai saber usar a circunspecção na hora certa. Com isso, então, ela vai ter tentativas com acertos. Se ela, por exemplo, vai fazer uma tentativa de qualquer coisa, que aquilo que a própria vida chama, ou, vamos dizer, conclama a pessoa sem ela esperar. Se ela for ansiosa, se ela for, vamos dizer, precipitada, ela vai piorar tudo em vez de ajudar. Você está entendendo aí como é? Que é a pergunta ali. Então o processo, o ciclo das tentativas, se a pessoa é circunspecta, serena, mais tranquila, não é impulsiva, não é assodada, ela vai ter acerto. Com isso, vai ter a continuação desse acerto com o tempo. Outra coisa, uma pessoa que tem mais linearidade da pensanização, ela também caminha mais para o mental soma, para o discernimento, para uma tranquilidade maior. Ela vai priorizar, vamos dizer, esse estado de acalmia para resolver uma situação difícil. Ela vai acertar mais do que errar. Está claro isso aí, eu acho, né, para a pessoa, né?
Professor. Você quer falar? No caso da pessoa em si ser mais circunspecta, né, é o contínuo dela. Isso pode ajudar também na segunda de somas, se ela for uma pessoa... Não. Em tese eu não posso falar que sim. Depende da pessoa. Porque tem pessoa que é fechada, até autista, introspectiva. Isso aí é perigoso. Entendeu? Ela pode ser até deprimida. Desse jeito, vamos devagar com isso. Uma pessoa que é circunspecta o tempo todo pode ter muito orgulho. Isso é a primeira manifestação que a pessoa pode mostrar. Ela é muito orgulhosa, muito cheia de si, por isso que ela é fechada. Entendeu? Então vamos devagar com isso. Circunspecção tem que ver quem, por quê, de que modo. É sempre. Eu estava analisando o caso do Sérgio, no caso do Moscov, né? Ele, de certa forma, no dia a dia, na interação com ele havia muitos momentos de circunspecção. Não, ele era uma pessoa mais tranquila. E outra coisa, ponderada. Mas ele não era assim, não. Quanta coisa eu não conversei com ele, quanta piada nós não soltamos um com o outro. Sim, ele fazia também. Mas no momento de interação com o extrafísico, ele foi mais sério, ele encarou isso aí. Não, ele teve mais prioridade nas coisas dele. E alguma coisa ele colocou, como se fosse a disciplina militar, ele colocou no processo da interassistencialidade extrafísica. Então, com isso, é um processo de disciplina, auto-organização, entendeu? Ele acertou muito o passo dele nessas coisas. Ele era muito correto. Pensa bem a palavra correção, que você vai começar a entender o que é que a gente quer dizer com isso no momento da circunspecção. Correção. No caso do momento de circunspecção, também devido ao fato de ele poder ser um momento decisivo na evolução, há muito contato com os amparadores, nesse caso, se você realmente se deixar... Se você souber ter aquilo que eu chamo do receptáculo, né? Você ser um receptáculo dos amparadores, não há dúvida. Isso é sério. Então, na hora da tomar decisão, circunspectar de maneira lúcida e conectar com a equipe extrafísica. É saber que nessa hora você tem que usar o estado vibracional antes. É o óbvio. Uma pessoa viva é a primeira coisa que ela vai fazer. Isso não precisa de falar aí. É isso? Está na cara. Professor, aqui em cima, no A. Pode falar. O senhor falou em correção, minha dúvida é na página 73, na interaciologia. Queria entender melhor essa interação, ponderação, correção. Ponderação, correção. O problema é o seguinte, quando a pessoa pondera, ela coloca tudo numa balança e pesa. Ela vai ver se está tudo equilibrado. Com isso, ela vai alcançar maior correção. Ponderar é justamente isso. É não se precipitar, é ser comedida, entende? O povão antigo gostava de chamar, precisava de ter prudência. Em parte é essa prudência antiga que hoje quase não se usa mais, não se fala muito nisso, entende? Mas é uma prudência. Agora, o nome técnico de tudo isso é sensatez. Uma pessoa sensata, entende? Então, a pessoa sensata, ela é levada para a circunspecção positiva, sadia, produtiva. Isso vai ajudar a vida dela. Sensatez. Isso vai fazer com que ela erre menos, por isso que a correção está aqui? A circunspecção, antes de mais nada, é de dentro da pessoa. Então é um processo intimista, intraconsciencial, é introjetivo. Você está entendendo? É íntimo. Então, isso aí ajuda no resto, amplia, porque a pessoa exterioriza essa condição de paz, de ponderação, vamos dizer, de equilíbrio. Então, o problema é o seguinte, as consciências valem pelo nível de equilíbrio cosmoético evolutivo que elas apresentam. O mais é conversa fiada. Tudo mais é aparência. Entende? Valdo, o perfil
da pessoa que sabe parar para pensar, né? Parar para circunspecção. Qual é o perfil, ou os perfis maiores nisso? O perfil da pessoa, ela geralmente é assim em tudo. A tendência dela é isso. Se numa hora braba ela se saiu bem, é porque no normal, nas horas que não são brabas, ela é assim. Entende? Porque naquela hora mais séria, foi levada aquilo, é um teste. Ela passou no teste, é porque ela em qualquer hora é daquele jeito. A tendência é essa. Assim ela também faz quase tudo na hora certa, ela sabe dosar. Não, ela com o tempo ela vai tendo retilinearidade, né, das ações, do pensamento, da fala, de tudo. Mas o que vem por trás disso? A calma, a ortopensilidade? Aqui, ó, qualquer coisa você pergunta para o Loche, que ele esteve no avião comigo. Você sabe a história do avião, né? Nós ficamos 62 minutos, não foi isso? Rodando em cima de Foz. E o avião não tinha jeito, não podia descer. Então, as duas aeromoças estavam desesperadas. E elas pensavam que eu não estivesse ouvindo. E eu estava ouvindo tudo que eu estava na frente e junto delas. E ela estava só com uma espécie de cortinada. Eu via aquilo tudo. Agora, não podia rir. Eu queria rir, não podia. Aí fui fazer até um negócio assim para quebrar a situação com a Graça. Ela achou ruim. Que ela não estava se sentindo bem também, não. Agora, o Loche nós não sabemos, porque ele estava no outro compartimento do avião. Escondido. Escondido. Eu não sei se ele ficou debaixo da poltrona, o que deu. Mas, segundo a Graça, ele devia estar passando aperto lá. Não, eu dormi. Estava tão relaxado que eu dormi. Né? Você dormiu. Não, o mais engraçado foi que a Graça estava preocupada, né? Falou, por que ele está dando volta? Aí eu volto. Não, porque a gasolina deve estar acabando, ele não vai conseguir retornar mais. Mas foi explicar para ela. Assim, Isso é como se eu tivesse, eu tranquila. teria visto isso antes e teria voltado para Curitiba. Agora ele não pode. Ele tem que estar rodando aqui até ver se a gente pousa em alguma estrada de boi. Vamos dar um jeito, que é a saída, não tem outra saída aqui não. Não, e o pior que tinha aquelas... Agora eu virei para ela e falei, calma, que vai descer, não tem nada, espera mais alguns minutos. Agora esses mais minutos foi mais de meia hora depois que eu falei. Mas desceu, tudo bem. Agora a Graça, depois que passou um pouco, tão cedo eu não quero entrar no avião. Até porque tinha aquelas quedas assim, né? Não, horríveis. Não é isso. E o avião rodando só em volta. E tinha a hora que a queda dele é que ele fazia mais barulho. Ele é acelerava. aí que as moças gritavam lá na frente. Eu tive quase virando para ela e falei, olha aqui, eu já trabalhei em avião, esse negócio todo não incomoda não, que vai descer, é assim mesmo. Vocês estão sem experiência, não tem nada, mas a situação estava precária. Hein? As duas aeromoças. Eu estava ali no meio, eu olhava lá para o Valdo, para ver como é que estava nessa situação. Eu falei, eu vou morrer, eu volto aqui também, então tá beleza. Vou morrer, mas eu vou aí junto. Pelo menos isso. O problema é esse, tá vendo? Você tá vendo? Se a gente convidar o Loche, é capaz dele querer ir partir mais cedo. Tá certo? Professor, Sim. aqui no B, aqui. É interessante esse assunto hoje aqui quer dizer, eu já sabia o título aqui do verbete da tertúlia, mas na hora do almoço estava comentando com a Sandra ainda sobre um momento de circunspecção por ocasião da dessoma do Sérgio. E o Adélio levantou também a questão ali do Sérgio, que foi o seguinte, no hospital ainda, quando nós fomos convidados, eu fui convidada para ir para a sala de necrotério para fazer todas aquelas formalidades lá. O Mike, que é o mais moço, meu filho, ele sentou do meu lado, numa sala assim, numa antessala, e falou assim para mim, mãe, fica bem lúcida nesse momento aí, não pensa em nada fora desse assunto, não fica preocupada com nada e tira proveito.
porque nós não vamos vivenciar um momento igual como esse nessa vida ainda. E foi assim um momento de muita seriedade e muito, ao mesmo tempo, era totalmente paradoxal aquela situação ali. Porque o momento parece que não era para isso. Então, eu acho que isso aí, ele caracteriza bem esse momento de circunspecção dentro desse aspecto. E eu estava pensando nisso e comecei a enumerar algumas coisas aqui, também no decorrer de todo esse contexto da dessoma dele, foram várias as situações. É a vida, né? Então é bem É o que eu interessante. falei ali para outra, é a vida. É. Agora, ó, eu vi as coisas do Sérgio, 22 minutos e 30 segundos, parece depois, né, que eu tinha falado para vocês, né? Que ele apareceu lá para mim. Isso é que é impressionante. 22 horas e não sei quantos tinham os minutos lá que eu falei. 22 horas e Não, alguns minutos, né? Que eu foram falei. menos de 23 horas, né? Pois é, foi menos de 23 horas. É. Foi isso que eu falei lá, pelo cálculo. É muita coisa. Então a gente liga os fatos agora, realmente. É menos tem de que- um dia, você está entendendo? Agora veja, ele já tinha passado para a segunda dessoma. Entende? Agora, dizem que o povo do Rio Grande do Sul é assim, Adélio. Se for. É. Se for, vamos dar um jeito, né? Vamos dar um jeito. Qualquer coisa a gente apela, né? Os gaúchos, né? O negócio é aprender com eles, né, professor? Também. É dar um jeito, né? Valdo, Agora aqui, ó, outra aqui. Tenho 13 anos e acho que devo ajudar um tio meu que usa droga, tem armas em casa e bate na minha tia. O senhor pode me dizer o que fazer? Olha, o problema aí é o seguinte, conversa com seu tio e mostra para ele uma certa seriedade da sua parte. Como se você fosse mais madura ou maduro. Mostra maturidade para ele. Então, com isso, pode ser que ele vai ponderar. Fala com ele o seguinte, como é que é, o titio? O senhor tem já tanto de idade, quer dizer, ele tem quanto? 40, 50 anos? E o senhor usa drogas, precisa de armas, bate na sua mulher. Como é que é isso? Que exemplo é esse que o senhor está dando para a gente? Não acho que isso está errado. Agora, ó, tem que falar numa hora que ele não esteja sob o efeito das drogas e numa hora que ele esteja assim, um ambiente convidativo, porque senão ele pode criar algum problema para você. Vai com calma. Agora, ó, você sabe mexer com o estado vibracional? Faça o estado vibracional antes, bastante. Encha o ambiente, satura o ambiente de energia positiva. Isso pode ser que ajude. Vai limpar, fazer, às vezes, o encapsulamento dele, ele vai escutar a pessoa. Eu já vi pessoa jovem mudar totalmente a pessoa de idade, por uma conversa. Eu já vi isso tudo acontecer. Antagonismologia, página 44. Poderia explicar melhor o antagonismo, seriedade, frivolidade? O problema é o seguinte, aqui não tem muito o que explicar, não, né? Seriedade é uma coisa séria, um negócio que vale a pena a gente ponderar, porque é sério. Agora, frivolidade é uma coisa frívola, superficial, que não tem valor, você espreme, não dá nada. Então, veja, há coisas sérias na vida, que são aquelas que ajudam a nossa evolução. E a maioria das coisas frívolas só perturbam a evolução. É isso que a gente quer dizer. Acho que para explicar não tem outro jeito, né? Tem que ser por aí, né? Frivolidade. Não dá para a gente defender, não. Uma pessoa frívola, ela está perdendo a vida dela. Se ela só mexe com isso. A vida é mais séria do que a frivolidade. Então a nossa vida, ela tem que ser mais séria do que de brincadeirinha. Ninguém veio aqui para brincar de viver. A gente veio para viver bem. De uma maneira evolutiva, positiva, para melhorar todo mundo. Valdo, Pode falar.
Eu queria entender por que esse tema não é homeostático, porque pela definição... Pelo processo aí dos lugares que a circunspecção pega, né? É muito ambiente que isso pega. E outra coisa, o momento da reflexão envolve a pessoa que tem circunspecção, reflexão e tudo mais, e os outros que estão presentes. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Aquilo que eu falei, por exemplo, como é que isso ofende os outros? No enterro, por exemplo, você vai soltar uma piada, é um problema. Tem ambiente que não permite isso. Tem enterro que não, você pode soltar piada à vontade, mas tem hora que não dá, né? Mas o momento em si da circunspecção é positivo, né? Os resultados... O ideal é a pessoa ser positiva. Agora, o momento nem sempre. Como eu estou falando de momento, é preciso de ver o que é, né, que a gente está falando. Isso varia, por isso que é. Outra coisa, toda vez que tem experiência, eu ponho as coisas para neutralidade. Porque a experiência, nunca sabe a reação que as pessoas têm com experiência. Tudo que é teste, isso aqui é um teste. Tá certo? Vou aproveitar e fazer uma pergunta, que ontem eu estava olhando online, e eu vi a Sandra fazer uma pergunta e eu ainda não entendi bem. Por que o mantra pode ser considerado uma sinalética? Mantra é um sinal. Mantra não é sinal? Mas não é uma... Escuta, não, raciocina comigo. Mantra é um sinal ou não é? Não, eu te pergunto, mantra é sinal, sim ou não? Então acabou. Eu entendi a sinalética como uma repercussão de uma interação energética. E o mantra não é? Uma repercussão? Eu entendo o mantra... Não, o mantra, veja, esse meu é milenar, bora. Você quer coisa mais de maior repercussão na gente do que isso? Ele repercute em mim pela minha vontade, a minha intenção e a energia que eu uso. E ele repercute nos outros de outro modo. Você tem que ver o seguinte, é um sinal. Sinalética. Eu, quando coloquei essa palavra sinalética, eu pensei muito. Isso envolve tudo que a pessoa tem. Tudo é sinal. É o signo, é a palavra. Tudo que existe. Entendeu? A simbologia. Foi isso. Agora, ó, esse meu mantra não é um mantra tão comum igual aos outros. Não é não tem nada disso, tá certo? Ele é um mantra técnico. É como se fosse uma arma de defesa da pessoa. Que é quando eu usei mesmo oficialmente, quando eu era profissional disso, era uma verdadeira arma para defender o povo. Entende? Quando eu usei nessa vida, foi uma verdadeira arma para me defender. A hora que eu usei aquilo, eu pude me salvar. Estou vivo devido a esse mantra. Tá certo? Agora, há muitos anos que eu já não uso mais, nem penso nele, que é para desanuviar, para não fazer a vocação de nada, para não criar problema para os outros. Agora, o que é bom nele é a eficácia. Ele é muito eficaz. Isso é impressionante a gente ver essas coisas. Agora, por aí que a gente vê, uma palavra é muito eficaz. Nós estamos aqui, aí eu grito, fogo! Pronto, é incêndio, todo mundo sai doido. Olha a eficácia de uma palavra só. Eu vivo dizendo isso. Agora, esse meu é um negócio mais complexo que essa palavra fogo. Não são só 4 letras, não. É uma expressão composta numa expressão só, numa palavra só, um vocábulo só. É internacional, envolve no mínimo 2 ou 3 línguas, está entendendo? E não é fácil. Agora, ó, na cintura do Nostradamus tem o meu mantra. Mas está no original lá, ninguém sabe, né? Não tem jeito de achar, nunca ninguém falou nisso, nunca ninguém achou nada. Entendeu? Mas tem. Mas deixa para lá, né? A vida é dura. Agora, o melhor da história, eu que já tinha lido a cintura toda dele, nunca tinha visto. É que a gente lê a tradução, né? Você não lê o original, na verdade. Isso aí é um problema.
Estava aqui conversando com a Adriane e a gente estava aqui, e ela me fez uma questão e aí eu fiquei pensando, você consegue falar no mantra sem lembrar ou sem evocar o mantra? Você consegue fazer... Não, eu não consigo, eu consigo falar nele, mas para eu usá-lo eu tenho que lembrar dele. Sim. Mas, por exemplo, eu estou falando aqui, eu não lembro do mantra. Uhum. Eu risquei, apaguei, fiz o eraser da palavra. É como se você colocasse numa sala fechada. Da palavra, eu sou capaz de fazer sem isso. Sem nenhum contato. Qual que é a técnica? Você também comentou que... A técnica é não pensar naquilo. É aquilo que eu falo com a pessoa, não pense nisso. Eu consigo não pensar em qualquer coisa que eu não quero pensar. Eu acho que todo mundo consegue, é só querer. Está claro isso? Ou preciso explicar mais? Sabe, porque a gente não está com esse chip todo, né? Pois então, mas a gente veja, tem que começar a tentar bola construir. De vocês é melhor do que a minha. Como? A bola de vocês é melhor do que a minha. Vocês estão mais com a bola cheia do que eu. Tudo bem, algumas. Vocês estão cheios de vida, são mais moços, tem muita coisa pela frente. Uma boa parte aqui, ó, nunca teve um acidente brabo. Uma boa parte aqui, ó, nasceu sem parto laborioso. O que vocês querem? A hora que eu falo que vocês estão melhor do que eu não estou brincando, não. Se nós formos levar na ponta do lápis, vocês ganham. E eu vou ganhar a minha posição. Você entende? Tudo é um processo, Érica. Vontade, que é a maior força que você tem. Intenção, que é o encaminhamento da sua vontade. Agora, aí é que vem. O que você deliberou? O que você determinou? Qual foi o critério usado? Aí é que entra a situação. Agora, esse mantra, por exemplo, é um processo sério. Agora, o que é bom nisso é você ver a interferência na vida, como foi o meu caso, da multiexistencialidade funcionando na minha vida. Comigo, para mim. Não é só para mim, porque eu estava fazendo assistência. Entende? Quando você faz essa escolha de não evocar, seja isso ou qualquer outra coisa... Não, eu estou fazendo isso porque os amparadores falaram, ó, corta isso, só usa em casos extremos e não fale isso nunca. Tá. Para que as outras pessoas não entrem no seu ambiente, no seu caminho. Agora, por exemplo, eu não preciso ter medo de assediador, de guardar isso. Por quê? Vocês têm uma ideia? Aí é que é o negócio da... Porque provavelmente o padrão vamos dizer, da frequência o que é o paradoxo de um processo, né? Esse é um paradoxo imenso. Porque isso eu nunca falei aqui. Valdo, por hipótese, será que eu posso arriscar uma hipótese? Fala. O padrão ou a frequência em que vibra, por exemplo, um mantra, ele não está acessível a um assediador porque ele está num outro processo anticosmoético. Não, é igualzinho aquele caso do, vamos dizer, do Drácula, que não pode falar certas palavras, não é assim que é a tradição lá do Drácula, do vampiro, que não pode falar. Então, por exemplo, falar em crucifixo. Então a palavra crucifixo não pode ser falada. Aí é mais ou menos isso. Por quê? Esse mantra praticamente desmonta toda pessoa mal intencionada na hora. Você está entendendo? Por causa da energia dele. Então a pessoa fala, já pensou? Chega aqui um assediador e começa a falar Jesus Cristo. Ele não vai falar isso. Ele é contra o Jesus Cristo. Está entendendo? Eu estou falando um assediador bravo. Então a mesma coisa, o mantra, eles não vão querer saber disso, eles caem fora, não quer saber, porque o negócio é tudo contra eles. É igualzinho aquele negócio de usar negócio de prata, para colocar no coração do vampiro, que não sei o que, são essas bobagens do passado. Agora veja, nesse caso aí não é o problema da emissão da energia. Esquece a palavra mantra, esquece essa palavra. E lembre-se, a emissão de energia que a palavra desencadeia. Ela detona a explosão energética violenta. Está entendendo? É como se fosse o mantra, fosse toda a carga da energia da Itaipu, da central extrafísica de energia. Só para você ter uma ideia. Agora é isso que ele faz mesmo.
Agora, como já existe muitos precedentes, já é uma coisa assentada, você está entendendo, não? Agora, o que é bacana nisso é que os amparadores viram que eu estava precisando, eles me colocaram em contato com a coisa que era minha, que estava guardada. Você está entendendo o que quer dizer? É igualzinho aquele caso do homem que está sentado num saco de moeda de ouro pedindo a esmola. Então você chega perto dele e fala assim, escuta, pega uma moeda dessa, vai lá e compra comida. Foi isso que eles fizeram comigo. Eu estava sentado em cima do... Agora, no meu caso, é que as moedas estavam noutra dimensão. Né? O problema é esse. Quando você... Pode perguntar a outra pessoa. Pode perguntar. Letra B. Ah? Aqui. Ah. Quero a sua ajuda. Aqui na primeira página, no item detalhismo, na tecnologia, nós estamos falando aqui, olha, a técnica do recolhimento íntimo. Toda técnica tem um modus operandi, tem um passo a passo. Você pode falar isso para a gente? O recolhimento íntimo aqui, a técnica mesmo é a pessoa sintonizar com o positivo, tudo que ela puder. Então, por exemplo, no recolhimento íntimo, ela arranja uma posição agradável, que ela esteja confortavelmente instalada, começa por aí. Depois ver se está tudo bem com ela, não pensar nada que vem de fora, não pensar nada que ela vai fazer amanhã cedo, um telefonema ou alguma coisa que tem, esquecer os compromissos todos que a pessoa tem, ela se recolher para ponderar aquilo que ela precisar. Agora, para isso, ela tem que fazer a convergência da otimização universal da vida dela. Tudo. Ela otimiza para levar para aquilo. Agora, ó, é esse recolhimento que, com o passar do tempo, predispõe uma pessoa a sair do corpo, a ter experiência parapsíquica mais avançada. Tudo depende disso. Então, uma pessoa, por exemplo, que era desassisada, desassossegada, que ela vamos dizer, com ansiedade muito grande, ela não vai conseguir nunca nada de processo parapsíquico muito avançado. Ela tem que sossegar aquilo. Esse é o motivo do laboratório da imobilidade física virgem. Então, isso a pessoa vai fazer nessa condição. Vamos pegar um exemplo de uma pessoa que não seja desassossegada. Então, tem o processo da TENEPS dela, trabalha na TENEPS, e essa técnica do recolhimento íntimo, ela vai fazer num outro momento, é isso? Visando uma condição positiva, um aprofundamento positivo, é isso, né? Isso aí. Tá, entendi. Agora, fazer a convergência. Levar tudo para essa tranquilidade. Da condição não positiva. pode ter recolhimento íntimo de alto nível, de alto coturno, um patamar mais avançado, se não tiver uma leve serenidade das coisas. Tá, entendi. Tem jeito. Tem que ter uma técnica, porque senão o pensamento mal acostumado... A técnica acostumado... começa por aí, pois é, mas tá, isso não vai. Uma pessoa, por exemplo, que devaneia demais, ela não consegue nenhum recolhimento íntimo. Eu percebi, Valdo, que você escreve bastante essa condição do recolhimento íntimo. Vira e mexe, você faz associação. Pega no Find e olha nos 1000 verbetes que você vai ver isso por todo lado. Muito. Agora, várias facetas. Observa o tanto de faceta que tem. Várias facetas. Pelo seguinte, é o que vocês precisam mais. É o que tira tem várias coisas que vocês precisam mais, mas talvez essa seja a que vocês precisam mais. Mais. Entende? Não, por incrível que pareça, a gente está entendendo. Não, gente, olha o tanto de vezes que eu já falei no Imobilidade Física Virgem. Começa, foi o primeiro laboratório que a gente criou da Conscienciologia. Tudo de caso pensado. E outra coisa, para não ofender os adultos, que aqui haviam muitos, eu falava, não, isso é para jovem. Para abrir caminho. Agora, hoje não, eu já não falo. Não, a maioria aí está precisando dele. Hoje fato, eu posso falar, ninguém vai embora. É um fato. Entendeu? Mas naquela ocasião, a gente tinha que falar, não, é para jovens. Nós temos que pegar os jovens. Tem uma pessoa que, quando nós fizemos, falou assim, você está falando tanto em jovem? Aqui quase não tem jovem. Eu falei assim, é por isso mesmo. Vê se me entende. Okay, coloque-se no... Aqui, calce os meus sapatos. Professor. Sim. B. Isso. Bom, eu estou curioso. Sabe, isso é uma novidade com você. Nesses últimos 5 minutos eu não vi nada disso.
Por que o teu mantra foi parar nas cinturas de Nostradamus? Porque os processos aí, não é o Nostradamus que tem culpa disso, ou não é ele que criou o mantra. É a expressão que o mantra significa. Entendeu? O Nostradamus, ele mexeu com muitas dessas coisas de iniciação, ele sabia isso tudo. E outra coisa, a iniciação, ele não sabia só o processo de medicina, não. Ele sabia as coisas, por exemplo, de botânica, processo de mineralogia, metalurgia, ele conhecia isso tudo. Outra coisa, nas biografias dele, eles falam que o Nostradamus não sabia desenhar. O Nosso já teve vendo essas coisas. Tem nada disso. Ele sabia muito mais do que essas coisas aí. Agora, outra coisa, ele viajou muito. Nas biografias, eles não falam o que ele fez nas viagens. Ninguém sabe o que ele fez. Está vendo? Tem muita coisa que ele fazia, não era assim não. Uma outra coisa, ele recebia ameaça de morte, tudo quanto era lado. Ele não falava nisso. Mas agora, e as ameaças de morte maiores é da Igreja Católica. Agora, havia umas coisas também da monarquia. Entende? E ele sabia dessas coisas. Esse é o motivo que ele viajava. Agora, não foi só esse. Ele viajou também porque ele ficou desacreditado, desmoralizado. Depois que houve uma série de pragas, ele atendia todo mundo e nunca morria, né? Depois veio uma praga maior, matou a família dele toda. E ele continuou vivendo. Então eles acharam, se um cara desse é médico, não consegue salvar nem a mulher, nem filho dele, então, esse cara não vale nada. Ele ficou desmoralizado. Esse foi um dos motivos que ele viajou. Agora você veja, se hoje é difícil explicar as coisas parapsíquicas, lembra bem naquela ocasião como é que era muito pior. O jeito é jogar a toalha e cair fora. Ele baixou no outro centro. Caiu fora. Não dava. Você está entendendo como é que é? Então o problema dele é esse. Agora, o processo ali é de expressão. O mantra, você está entendendo? Porque o Nostradamus tem muitos idiomas nas centúrias. E tem essas coisas lá. Você observa, às vezes, parece só o francês antigo dele, não é não. Tem muita coisa. Quem é que já analisou as centúrias aí? O negócio é poliglótico. Não é assim. Tem que saber mexer. E você sabe, a mudança de uma expressão, de uma linguagem, ou de uma língua, um idioma para outro, uma coisinha que você muda, ali no sufixo muda tudo. E ele sabia julgar com essas coisas todas. Ele não era bobo. As centúrias são muito bem articuladas. Agora, é lógico que é nuvem. Qualquer um interpreta como bem entende. Aquilo é um puzzle. Agora, eu acho que tudo aquilo já passou. Não tem mais nada daquelas centúrias dele que diz respeito à nossa época. Tudo que eles falam que é da nossa época, isso aí é para vender. Eles querem... Isso aí é tão exagerado. O Nostradamus, a meu ver, ele não falou nada para século XXI em diante, nada disso. Isso tudo já passou, ficou tudo para trás. Então, tudo dele já morreu. Não tem mais nada que esteja vigente, em vigor. Não tem mais nada. Isso é que eu acho. Agora, precisa examinar, né? Lá tem de tudo. Não acharam lá o Obama? O Obama é da agora. A fama do Obama é da agora, né? Ela é contemporânea. Tem nada que ver. A interpretação. Professor, sobre o mantra, ele pode ser tanto homeostático como nosográfico, né? O mantra, de acordo com a consciência. Não, esse aí não tem jeito. O do senhor. Não, esse aí não tem jeito. Não, não é isso. Não? Ele é positivíssimo. Sempre? Sempre. Por quê? Se não for positivista, não funciona. Por isso que esse assediador não vai usar um mantra desse, ele não quer nem chegar perto. Que a má intenção dele não deixa. Se não tiver cosmoética, não funciona. Então ele Agora veja, por que é que a gente não pode falar para você?
Porque amanhã, você com a maior ingenuidade vai lá e fala alguma coisa. Você não tem energia, não tem cacife, não tem experiência de mexer com aquilo, vem os assediadores e canga em cima de você. Através do mantra eles vão longe. Você pode ter Você uma entendeu? abertura Por causa muito disso. grande que não há Mas agora o problema é a necessidade pessoa. no momento, né? Agora o mantra em si, ele não tem nada negativo, pelo contrário. Sim, mas... por Agora, exemplo, ó, ele não me salvou a vida só nessa vida, não, ele já me salvou antes. vamos pensar num mantra, outro mantra. Digamos assim, um iniciado. Todos os iniciados... Não, esses mantras que tem por aí, a maior parte é coisa superficial. Sim. Isso tudo é para dar força para a pessoa. Mas ela não sabe mexer com isso como profissional. Esse povo tudo é amador. Entende? Sem se profissionalizar. Então, no caso, a intenção dele, mesmo do amador, ele tem que ser boa, tem que ser cosmoética, né? No caso... A maioria de tudo quanto é mantra que as pessoas fazem, ela está visando ela. Mas veja, se ela estiver visando a si mesma para ajudar os outros, tudo bem. Que era meu caso lá. É assim que a gente usa o mantra. Agora, se a pessoa está usando aquilo para melhorar a condição dela, aí não adianta. Só ela. Isso é egóico. O negócio é a policarmalidade do mantra. Sim, então, no caso, depende da consciência que o usa, né? Sempre. Entendi. Por isso que a gente não pode julgar aí pela rua fora. Uma outra coisa, eu posso escrever expressão e deixar aí no papel. Se eu não falar que é o mantra, a pessoa vai falar, não vai ter nada. Entendi. Mas, sei lá, se não vai aparecer uma consciência e vai querer mexer. É isso que, a hora que eles falaram para mim, olha aqui, não fale isso em voz alta nunca. Nem explica isso para ninguém. Qual é o mantra? Isso é em favor dos outros, não é em favor meu, não. Professor, que eu posso dar para os outros, não vai acontecer nada comigo. Professor, é uma força energética de abertura de um campo, né? Não é bem só de abertura, não. É de autodefesa, de encapsulamento. O negócio não é fácil. Escuta, haviam 6 consciências para me matar. E eu estava fora do corpo, numa posição difícil. O ambiente era deles, o campo era o deles. Agora, o que se passa? Eu vi, eu tenho que mudar de dimensão. Eu quis mudar, mas eu já estava cercado, era muita energia, estava difícil. Porque eu sei mudar de dimensão com o psicossom. Mas não deu. Nessa hora veio o processo do mantra. Aquilo é instantâneo, é tipo paracérebro a paracérebro. Na hora então que veio, eu comecei a usar o mantra. Esses 6 camaradas, extrafísicos, essas consciências, praticamente caíam assim, ó. Cada um do seu lado, a hora que eu julgava a energia. Aquilo abriu o caminho, eu vim embora para o corpo. Agora, o coração estava um pouco assim, sobressaltadozinho, etc. Mas estou vivo. Entendendo? Obrigada, professor. Tá. Professor, para as pessoas comuns, assim, o mantra não é bom para fazer a higiene mental? Não, pessoa comum sou eu, os assediadores. Não, mas tipo eu, assim, Tudo não é comum. bom às vezes usar um para fazer uma higiene mental, limpar um monte de pensamento que tem na Não, cabeça. mantra aí, ó, a maioria é muito difícil mexer com isso. Melhor é não pensar muito em mantra atualmente, não. Pensa na sua vontade, na sua intenção. E você faz os mantras, todo dia você faz 1 ou 1000, dependendo da intenção e aquilo que você faz. Você não precisa disso. Agora, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez vocês não entendam bem. Essas consciências que estavam tentando me assassinar, elas são dessa época do mantra. Todos são meus amigos há centenas de séculos, ou dezenas de séculos. Você está entendendo? Ainda é gente desse povo. Por isso que é que o mantra ainda funcionava tão bem com eles também, mais do que o normal. Você está entendendo ou não? Nós nunca encontramos com as pessoas a primeira vez. Sempre a gente encontra. Agora, com esse povo, a coisa era mais séria. Agora, eu quero dizer para vocês, eu cheguei a usar o mantra, por exemplo, fora do corpo, ainda em 1700 e lá vai fumaça. Eu lembro disso, que eu tinha retrocognições hoje do assunto. Eu usei fora do corpo.
Agora, esse povo é dessa época. Então é gente antes da Revolução Francesa. O negócio é muito sério. Agora, ó, vocês não ficam pensando que eu estou falando essas coisas da história, que eu sou um cara da história, não. Todos vocês são assim. Vocês estão tudo enrolados com isso. Com monarquias, com os reis, com assediadores, com benfeitores, com evoluciólogos. Todo mundo está nessa. Não fica pensando que eu sou aves raras, porque eu não sou, não. O único negócio aqui é que eu abro o jogo. Estou falando aquilo que... Eu estou aqui para isso. Para expor, explicitar essa condição. Mas lá no fundo, todos vocês estão enrolados com isso igual eu mesmo. Por isso que a gente está junto. Os desafios se atraem. Se eu fosse muito diferente de vocês, eu não viveria muitos anos junto de vocês. Só aqui no CAEC, nós estamos no 14, são 14 anos, 14º ano de trabalho. Então, se eu fosse um evoluciólogo, eu não estaria esse tempo todo com vocês. Se eu fosse um serenão, eu não estaria esse tempo todo. Os afins se atraem. Mas não dá para ficar muito tempo. Nem vocês iam me aguentar, nem eu ia aguentar vocês. Você está entendendo como é que é? Professor? Se o trabalho exige. Hein? E se o trabalho de assistência exige nem... Vai fazer o trabalho no lugar mais forte. Em vez de você estar usando um Fusca, você vai usar uma carreta. Vocês seriam o Fusca. Eu ia pegar uma carreta, junto só com a evoluciólogo, com a serenões. Aí respingava aqui. Eu ia carregar muito mais coisa. A minha carga seria muito mais positiva. Pesada, mas positiva. Vê se me entende. É a questão da tara. Você sabe o que é tara, né? Tara. Essa tara não é aquela tara que vocês falam com a tara de vocês. Não é essa, não. É a outra tara. Tá certo? Tá. Professor Nogueira, eu vou voltar ao Laboratório de Mobilidade Física Vídeo. Nós fizemos a estatística nos laboratórios e no mês de janeiro ele foi o mais utilizado, uma coisa que não acontecia há muito tempo. Vocês então, agora consertaram ele, né? O senhor está fazendo propaganda, está dando certo. Não é só isso. É porque vocês também fizeram a renovação lá, a reforma dele. Não foi? Não foi feito? Ainda não. Ele não foi feito, não? Então é só eu mesmo. Então Por técnicas projetivas foi reformado. Aqui. O velhinho propaganda aqui que fez isso. Pois é, foram 110 horas de experimentos. Ganhou na frente de EV e de TENEPS, que foram os três mais usados. Agora, ele está na frente de todos os laboratórios ainda, né? Esse mês, janeiro. Não, no geral. Ele não está na frente de todo mundo, não? Tá não, né? Mas é que não dá para comparar os de 3 horas e meia com os de 1h30, né? Os de 3 horas e meia, eles sempre... Não, eu estou falando em número de experimentos, sim. Não é em número de hora. Não, em número de horas. Não, mas o que eu estou dizendo é que os de 1h30 sempre vão ter mais experimentos do que os de 3 horas e meia, porque tem mais laboratório. Mas não pode comparar, não. Tem que ser o experimento. Tá sim, certo? O experimento. É isso. Tem várias comparações, mas o que nós estamos querendo aqui é o experimento. Tá certo? Viva o laboratório. Tá certo? E mobilidade física virgem. Ó, vocês aí, teletertulianos, quando aparecer, se você for muito afobado, vá direto para o laboratório. Esse é o caminho. Minha esposa submeteu-se a exames médicos, onde foi identificada hidrocefalia de pressão baixa. Pergunto, devo exteriorizar energia para aquela região encefálica? Se positivo, em sigilo, eu devo comentar a respeito. Há algum inconveniente ou contraindicação? Não, a primeira coisa é o seguinte. Preciso saber qual a sua relação com a sua esposa. Como é que ela vai aceitar você fazer qualquer coisa com ela? É positivo, é negativo? É você que tem que responder isso, eu não posso falar, não. Que às vezes sua intenção é boa, mas ela não quer saber de nada que vem de você, porque santo de casa não faz milagre. Então como é que fica? Piora tudo em vez de ajudar. De modo que vai devagar. Você que tem que saber. Agora, do ponto de vista de inconveniente ou contraindicação em si, por você exteriorizar a energia, não. Se a sua intenção é boa, você só vai ajudá-la. Agora, ó, pensa bem nessa questão e
pensa na hora que você for exteriorizar, no seu amparador lá da TENEPS, do trabalho que você está fazendo aí, que eu sei que você está fazendo. Isso aí vai ajudar você a melhorar a esposa. É por aí. Agora, isso aí precisa de tratamento sério e, vamos dizer, observação continuada, tá? Não esqueça isso. É preciso de observar isso aí, o prosseguimento do assunto. A hidrocefalia entrou líquido demais no processo cerebral. Você sabe, a hidrocefalia acontece muito com a criança quando nasce, vai crescendo, aquela coisa. Agora, na idade assim, é preciso verificar por quê. E outra coisa, tem que olhar a situação do ponto de vista geral. Por exemplo, processo de dieta, problema de ações físicas. Tem uma opção de coisa aqui para ver. Isso aí é caso sério, tem que olhar. Pode falar. Aqui, letra A. Voltando um pouco ao assunto sobre circunspecção, que até a professora Marina tinha feito a pergunta, e você tinha respondido que a pessoa que tem mais circunspecção, que tem uma tendência de ter processos parapsíquicos mais avançados até, né? E eu queria entender, por exemplo, a pessoa quando ela é mais agitada, mais ansiosa, mais irrequieta, né? Quando ela tem esses processos parapsíquicos mais avançados, mesmo assim contra a regra geral, né? Que tipo de trafor que ela usa para ir contra essa condição fisiológica? Fazer tudo o contrário disso. Ficar tranquila, pensar positivo. Não, mas mesmo ela não fazer devaneio. Não entendi, mas mesmo ela não tendo isso, essa condição propícia a ter o processo parapsíquico mais avançado, né? Tô querendo dizer o seguinte, não pensar mal de ninguém. Isso sempre vai ajudar qualquer coisa que a pessoa for fazer. Você quer uma coisa generalizada para embasar, seria isso. Não pensar mal de ninguém. Abençoar o cosmos. O que eu queria entender melhor é assim, a pessoa que tem o oposto disso. Como o senhor falou ali, a pessoa que é mais irrequieta, que é mais ansiosa, que tem tendência a devaneio, é mais difícil ela ter processos de fenômeno, de projeção, de parapsiquismo mais avançado. Mas quando ela tem? Quando ela tem, quase sempre tem assédio. Porque ela já é autoassediada. Uma pessoa que é desassossegada, eu pergunto a você, ela é ou não é autoassediada? Não, eu pergunto, você decide. Para mim, quem não é desperto é autoassediado ainda. Em níveis diferentes, é lógico. Mas tem, claro. Então, se tem, você já viu, o autoassediado é que chama o heteroassédio. Então, a tendência é essa. Gente, aquilo que não presta mesmo. Não faça maquiagem. Vamos admitir os fatos como são. A coisa é séria. A gente tem que ponderar bem. Não tem meio termo em certas coisas. Ou a pessoa está grávida ou não está. Tá certo? Agora veja, vocês aí estão grávidos de quê? Grávidos de bondade, de generosidade, de equilíbrio, de discernimento. Entende? Ou grávidos de escuridão, obscuridade, mal intenção. Como é que é? A gravidez, todo mundo aí está grávido, de ideias. Agora, ou a pessoa é de um jeito, ou é do outro. Agora você vai falar assim, não, mas isso depende do momento. Então vamos ver, nesse momento evolutivo ela é o quê? Vamos então estudar só um momento. Mas nesse momento ela é o quê? Ela está grávida de quê? Entende o que eu quero dizer? Eu entendo, mas eu não vejo dessa forma, como o senhor coloca, por exemplo, ou é ou não é. Porque senão a gente fica não tem então explica bem, porque eu quero saber. Explica aí. Tá, então eu vou explicar. Eu sou mais agitada do que calma, eu tenho mais ansiedade do que serenidade, mas eu tenho alguns processos parapsíquicos mais fortes. Eu queria entender que tipo de traço que eu estou usando para eu poder potencializar isso e melhorar esses trafares. Sei, mas é ou não é? É ou não é o quê? Você está sendo positiva, tranquila ou não? Se você está, o seu processo parapsíquico negativo desaparece. Ele minimiza logo, imediatamente. Se você ainda está dando valor para a força,
do antiparapsiquismo contra você, que está indo contra você, é porque você não está isso que eu estou falando. Não é, não é. Você está ainda no meio termo, ó. Então você está mais para lá do que para cá. Se você está mais para lá, você está por conta dos assediadores. Uma pessoa, ela está a favor do amparador, acabou. É o equilíbrio, ela já definiu a situação dela, é daquele jeito, acabou. Aquilo já não é um partido, é tudo, é o todo, não é partido isso. Ela definiu o modo de ser da vida dela, acabou. Assediador não vai ter mais vez com ela, porque ela pensa em amparador. Vem o assediador e fala assim, ó, você não quer virar meu amparador? Convida o assediador para ser amparador dela. É uma saída. Olha só que pensamento que a pessoa vai ter. O assediador vai ficar até meio perturbado com isso. Agora, a primeira coisa que você pode perguntar para ele é o seguinte: para você ser meu amparador, você tem que ser pelo menos a metade do que ele é comigo aí, o meu amparador. Ele é bom, ele faz as coisas tudo técnica, ele só vê assistência em favor dos outros, tudo dele é para melhorar. E outra coisa, todo o pensamento dele é para cima. Tudo é de evolução. Você é assim? Você deseja ser assim? Você quer ser assim? Tá bom. Esse é o caminho. Vai chegar um ponto que ninguém vai chegar perto dela se não for desse modo. Todo mundo que chegar é que está querendo fazer alguma coisa errada. A hora que vê como é que é, fala assim, não, não dá. Ela vai começar a ficar refratária. Uma refratariedade vai acontecer com a pessoa. O encapsulamento, a psicosfera vai ficar refratária. Os outros não vão ter ambiente favorável para ela, entende? Então isso é que é o X. Agora, ó, tem um livro aí, esse livro tem até lá na holoteca, que tinha um rapaz, eu já falei nisso na tertúlia há alguns anos, que ele fazia desenho dos ambientes extrafísicos que ele via com a clarividência dele. Então ele fez, a meu respeito, num curso que eu estava dando, você lembra disso? Tem os livros dele, tem. Então ele via como é que era cercada onde eu estava, e começou a expor tudo como é que era o processo. Vocês já viram, quando comete um assassinato, vem a polícia e estabelece aquela fita amarela com o negócio todo. Ele falou assim, ó, o isolamento que tem em torno lá do professor é maior do que o da polícia. Ele falou. Agora, no livro dele, ele explica isso, como é que era. Agora, veja, a maioria de vocês, quando estão dando aula, tem esse isolamento. Agora, a maioria não sabe disso, não admite isso, não sabe tirar proveito disso. Essas coisas todas existem. Agora, veja, nós, quando começamos a pensar positivos, tudo que é positividades, nós vamos chegar perto, ou a positividade chega perto da gente. Entende? Então, tudo muda com o passar do tempo. Agora, quanto mais você acumular essa positividade, mais acumulação positiva você vai ter. De fora, espontânea, gratuita, natural, que vem a seu favor. A vida é assim. Então, ó, o maior negócio da vida é pensar positivamente. Por isso que eles falam que o pensamento positivo é o que melhora. De tudo aí da New Age, da parapsicologia, essas coisas todas, a única coisa que restou muito séria de tudo isso até hoje é o pensamento positivo. O que você queria, Jorge? Pode falar. Por isso que eu penso que o laboratório de pensinalidade, pensinologia, é o melhor laboratório para a pessoa começar a fazer os laboratórios. Aquele é mais de universalidade. A pensinologia leva a pessoa para a universalidade, é o universalismo. É a holofilosofia, ela pensa maior. Então pode ampliar a cosmovisão da pessoa. Às vezes, eu até estava com essa pergunta outros dias, e aí você toca nisso de novo, sobre pensar positivo, né? Pensamento positivo muda um monte de coisa. Mas eu estava pensando também que é preciso ter um foco e é preciso ter um objetivo, porque senão fica uma coisa vazia. Não. Todo pensamento positivo tem objetivo positivo.
É a positividade. Já é Mas o um nível objetivo. e a profundidade Escuta, desse objetivo. ele já é o objetivo. A positividade é o objetivo. Eu só penso em fraternidade. Acabou. Acabou. Seu pensamento positivo acabou. Eu não preciso estar especificando muito. Qualquer coisa que eu for fazer tem que ter fraternidade. Acabou. Ou interessencialidade, que é uma outra versão Agora, do fato. Aí. Tudo tem interesse. Toda interassistencialidade tem interesse. Só que tem. Se você começa e você só pensa positivamente, seu interesse praticamente só fica para o outro. É a interassistencialidade. A sua parte você já nem reivindica mais. Então você fala, eu não preciso. Tudo que eu tenho, vamos dar para ele. Vamos ver se melhora ele. Então muda tudo. Porque interesse sempre tem. Toda interassistencialidade tem interesse. Começa pelo seguinte, a hora que eu falo para vocês. Quem assiste é o primeiro a ser assistido. Acabou. Isso é interesse. A pessoa tem que saber que isso existe. Agora outra coisa. Não tem jeito de você fazer uma assistência sem interesse. Essa é a realidade mais séria. Agora veja, uma pessoa, ela tem que ter pensamento positivo para entender isso tudo. Agora então você veja, aí já é um caso de pensar o positivo a favor da pessoa. E ela tem dificuldade para isso. Olha um paradoxo. Você entendeu aí, né? Então o pensamento positivo, nós estamos falando que é positivo, ele é positivo em tudo. Ele já é a positividade. Eu fico pensando, sabe quando tem uma pessoa que é um pouco mais, uma consciência que todo esse que é um pouco menos, mais, que é mais todo outra. mundo que é mais ou menos, ou todo mundo que é de vez em quando, não é nada disso. Ainda não tem pensamento positivo. Tá. O pensamento positivo, ele é constante, ele é uniforme, ele é basilar, ele fundamenta, ele é a fundação do processo da consciência. E olha outra coisa, o pensamento positivo, um pré-serenão vulgar já pode ter. Agora o problema é manter isso e expandir. Só se faz isso através da interassistencialidade. Nós já demos todas as dicas disso. Estado vibracional, arco voltaico, TENEPS, OFIEPS, interassistencialidade, autodiscernimento, evolução. Aí, está tudo aí. Obrigada. Tá certo? B. Aqui, ó. B. Eu queria entender um pouco melhor a força de uma palavra. Por exemplo, no neologismo, a força do neologismo está na pessoa que cria, quando a pessoa fala, está na composição vocabular, ou está na ideia que ela Não, tem? aí existe uma série de condições. O problema mais sério é o meaning, o que ela significa. Mas agora é lógico, se uma palavra é bem articulada, melhora tudo. É aquele caso do Paulo Coelho comigo. Valdo, você não precisa criar mais nada. Você criou a palavra cosmoética, acabou. Com isso aí, acabou. Sua vida já valeu isso. Ele era apaixonado pela palavra cosmoética. Ele falou isso para mim, há muitos anos. Antes dele ser muito conhecido. Porque também tem a força, por exemplo, no caso do mantra, deve ser a força contextual, assim, a forma pensênica da palavra. A forma aí, no caso, é a energia que aquilo cria. E aquilo não foi criado agora. Esse mantra tem séculos de existência, de funcionalidade positiva. Tem muita coisa que já houve. É quase um morfopensene, né? Não sei. Não, ele não é de brincar, não. Ele é uma forma. Ele é um morfopensene. E voltando então para o neologismo, existe alguma palavra, assim, que a palavra, a composição vocabular dela por si só já tem a força? Tem palavra, né, que tem mais força do que outra, só pela composição. A conformática. Pela conformática. Conformática, não há dúvida que tem. Tem palavra que é mais forte do que outra. E o fato da... Outra coisa, hoje eles sabem, do ponto de vista, isso já há mais ou menos umas 4 décadas, eles sabem que o que pega mais hoje, do ponto de vista de publicidade, promoção, propaganda, é o O aberto. O. Por exemplo, Coca, Cola, Pops. Isso é que pega mais. Tá. E a palavra... Isso aí é que repercute mais. Então, veja, isso já é, pelo processo do som, já mostra essa realidade. Aí na questão aí do caso, que é o som da palavra. Mas agora tem também a grafia da palavra, e por aí vai, né? Tá. Da ideia, por exemplo, da força que a pessoa imprimiu na hora de criar. Independente da ideia. Não é bem a força, não. É a confiança que a pessoa tem naquilo. Eu, por exemplo,
eu usava o mantra mesmo nessa vida sem força nenhuma. Eu só quase sempre usava a minha mão, que é para direcionar, para não ter muita dúvida do assunto, porque senão eu posso falar um negócio e espalhar. Você está entendendo? O negócio é criar o problema da energia específica. Então eu mandava assim, direto para a pessoa. Agora, tinha pessoa que acontecia o diabo, né? Foi aquele caso que eu contei de Brasília, lá do homem, que estava lá em cima. Olha, lá o negócio era isso, só que tem que, não é para cá, era virado para cá. Ó. Eu estava falando aqui e tinha lá o anfiteatro, só a metade aqui. O homem estava lá em cima, mas lá tem mais cadeira do que aqui, é mais alto. O cara estava na última, junto com a outra pessoa. Mas ele começou a falar umas batatadas lá, aquilo estava incomodando os outros. Haviam 2 padres aqui na minha frente, vendo o meu curso. 2 sacerdotes de batina, tudo aqui. Então, eu comecei, o povo começou a ficar incomodado com aquilo. Aí eu vi ele e falei assim, ei, você aí, e julguei a energia. O cara quebrou a cadeira com tudo lá, e ele ficou calado, não teve mais nada. Depois disso, mudou de cadeira, mas agora ele quebrou a cadeira. Agora eu pergunto, como é que ele quebrou a cadeira? Agora, teve gente que já sabia das minhas coisas, a hora que acabou o curso, etc., que está todo mundo saindo, chegou para mim e falou assim, você usou o mantra, não foi? Tá certo, Baldo, eu não falei nada. Tá entendendo? Igual o cara quebrou a cadeira lá em cima, caiu com ele, cadeira, como? Já pensou? Lá não tinha cimento aí debaixo do bumbum dele, não. O negócio tinha cadeira mesmo, e tudo montado. De madeira, caiu tudo, quebrou tudo. Nesse caso, a palavra foi o veículo da energia, seria? Não, o mantra... É um veículo da sua energia. É veículo de uma porção de coisa, mas agora, ele não cria só energia. Existe esse morfo-pensene, existe uma forma, existe já uma situação mais complexa. Isso não é tão simples assim, não. Entende? É coisa mais complexa. Você sabe, por exemplo, eu faço uma roda aqui, é uma coisa. Agora eu faço uma roda, começo a desenhar uma opção de coisa, isso vira outra coisa. O nome no Oriente é mandala. Uhum. Isso já cria outra condição. Outra coisa, eu escrevo aqui qualquer coisa aí numa roda. Eu posso escrever uma coisa boba, eu posso escrever uma coisa seríssima. Depende do que é. Tudo muda. Aquele símbolo, aquela condição, muda tudo. Agora, com isso, vem uma porção de mudança. Aquilo acarreta uma série de condições de mudança. Agora, outra coisa. Nós temos que lembrar que a energia, até na forma, ela funciona. Por isso que tem o problema da gilete, que você pode afiar a gilete com a energia. É só colocar debaixo de uma pirâmide. Ela afia. Todo mundo sabe disso. É a energia da forma. Entende? Isso aí se foi usado muito, eles mexeram muito com essas coisas. Então a energia da forma dá a clivagem, por exemplo, do cristal. A pessoa tem que começar a estudar isso para ver como é. Isso é processo de eletronáutica. Quem já estudou física mais avançado sabe dessa história toda aí. Só chegar lá que vai ver. De modo que tem a energia da forma. Por isso que é sério. A hora que nós fizemos isso aqui redondo, é lógico, espremedor de cérebro. É melhor do que o cérebro de vocês, por exemplo. O cérebro de vocês não é muito redondinho. Aqui não. É um cérebro redondo. Está entendendo? Agora, o que manda é isso aí. Ó. Vocês estão dentro, vamos dizer, dos hemisférios cerebrais do cérebro. Eu não. Eu aqui sou o cerebelo. Direito. Vocês são o córtex. Eu sou cerebelo. Hemisfério direito, Porque quem comanda aqui não sou eu? Quem comanda não é o cerebelo, não é a motricidade. Eu sou da motricidade, vocês não. Vocês são a massa branca e cinzenta, mais sério, o negócio está tudo aí. Cérebro interno, né? O primeiro cérebro. Agora, o espremedor de cérebro nasce daqui para aí. Isso vai. Isso aí eu estou de acordo. Nasce daí para aí. Porque a gente que detona os processos dos verbetes, os debates, a situação toda, articula isso. De modo que a psicomotricidade ainda está valendo. Nesse caso. Tá certo? Pessoal, letra B. Pessoal, eu queria que o senhor aprofundasse um pouquinho mais a relação aí da ansiedade e essa questão do autoassédio, né?
porque eu me vejo como uma pessoa ansiosa, mas eu sempre tive a calmia suficiente para tomar decisões críticas na minha vida, né? Por exemplo, a TENEPS é uma coisa que tem me ajudado muito. Não, nesse você aspecto. é aquilo que a gente chama mezzo a mezzo, que ele fala, que o americano chama 50-50. Você é o mais ou menos. Mais ou menos. Você não é nem uma coisa nem outra, você está no meio. Pois é justamente nisso aí que eu queria entender mais, ó. Por exemplo, você estava aí comentando, né, sobre a questão da forma e tal, deu a impressão que ia parar, aí eu ia me pronunciar de falar até um comentário sobre o diamante, né? O diamante é duro justamente por causa da fórmula molecular dele, né, e a resistência que ele tem, né? Só para complementar, ilustrar aí a temática. Então, nesse momento que eu seguro a minha energia para falar... Eu falei na clivagem. Diamante é o processo de clivagem. Clivagem do cristal. Só para pegar como exemplo. Diamante é cristal. No momento que eu tenho que me pronunciar, se eu não consigo fazer isso, aí me dá, por exemplo, taquicardia, eu percebo o processo de energia. Aí é seu orgulho e sua vaidade dentro de você, que você não quer abrir mão dela. Pois é, eu também associo a isso. Ela te intoxica até hoje. Eu já te falei isso. Você tem que abrir mão disso. Ser você, com espontaneidade. O negócio é ter serenidade espontânea. No início, ela é forçada. Com o passar do tempo, ela se torna espontânea. A sua ainda não é espontânea. Por isso você está no mezzo a mezzo, ó. Você está no mais ou menos. Você está os dois pés, um em cada barca. Você tem que tirar, selecionar uma barca, ou uma ou outra. Fica com a serenidade. Agora, seja espontâneo nisso. Que você é mais fechadão. Fechadão, você não é circunspecto, não. Ser circunspectão. Eu pergunto isso, porque eu queria justamente entender, eu percebo isso no meu comportamento. Então, na verdade, né, eu queria entender que mecanismos que ainda manifesta esse sentido. Não, você pensa como é que você não era antes. Você já melhorou demais. Eu não estou falando nessa vida, não. Nessa vida eu sei que você já melhorou, que eu te conheço há algum tempo. Mas estou falando antes para agora. Nesse corpo você já melhorou demais. A situação era muito mais séria. Agora, não acho que você, nos últimos 300 anos, você foi carrasco. Não foi. Isso eu te garanto. Nos últimos 300 anos, não. Isso eu tenho certeza. Agora, o mais eu não sei. Precisa da gente verificar, examinar mais. Mas pelas coisas que eu sei de vocês, eu já te falei essas coisas. Justamente conversando Agora, com eu acho que você está no caminho certo. E eu vejo baseado em quê? Para mim, a aura da pessoa que manda. A sua aura é outra. Você tinha uma aura antipática. Hoje você não tem isso mais. A aura antipática é das coisas piores que tem. Que a pessoa olha para a outra assim e vê, dá uma antipatia total. E você quer esquecer aquilo, a energia não deixa. Ela te envolve. Você hoje não é mais assim. A arrogância faz Por exemplo, isso, existem atores no cinema que têm aura antipática. Tem uns que eu não gosto nem de ver. E às vezes o cara é até cômico. Mas eu vejo o cara, eu nem rio com as piadas dele. Tem um aí que vier me falar, mas eu não quero, porque eu não quero estigmatizar o cara. Mas dá pena. Então, teve alguém aí, na hora que eu estava saindo, que veio me falar sobre um filme que queria trazer para mim. Eu falei assim, não, eu não quero ver esse filme, porque esse filme tem o cara. Eu não quero nem saber dele. Eu falei assim, mas por quê? Você estigmatiza o cara? Não, não estigmatizo. Ele é que me estigmatiza. O problema é dele. Se vocês não veem, não tem nada a ver com isso. Eu vejo, o cara não vai. Agora, ó, tem muitos atores assim. Você está entendendo? Se ator é assim, pensa bem no resto. Se o ator que precisa de estar sempre arranjando todas as 1000 caras que existem no mundo, se ele consegue fixar numa cara que é negativa, pensa bem. Como é que é? Se ele é assim, pensa bem no resto. O povo que não é ator. Então, por exemplo, você mudou. De figurante, você passou a galã. De figurante de filme de horror, você passou para galã de filme romântico. Então mudou tudo. É outra coisa. Você está entendendo como é que é? Agora, você tem agora que começar a tirar o resto dos resquícios. Resto dos resquícios. Está me entendendo? Tirar os resquícios.
Aquilo que sobrou, os vestígios disso, tirar fora. É que eu percebo, disso que você está falando, para mim faz muito sentido, porque eu percebo oscilações, sabe, Valdo? Daquele momento assim que alguma que me incomoda, um padrão de pensamento que eu sei que já não pois encaixa então, mais. mas nessa hora você não pode permitir isso mais, você já está muito veterano para isso. Isso é bobagem. Corta isso. Quem é que faz você pensar? É você. Acabou. Se eu quero pensar diferente, eu penso diferente. Eu não vou pensar negativo. Por quê? Eu não quero. Essa que é a condição básica da autodesassedialidade. Entende? Agora, você já conseguiu muito. Falta um restinho. É aquilo que eu estava falando. Você vai chegar lá. Agora, eu acho que você só vai chegar nisso a hora que você pentear seu cabelo diferente. Vocês estão entendendo, não? É uma coisa muito interessante isso. É o processo da forma. Vai chegar um ponto que a pessoa começa a ver que aí ela vai chegar na moldura. Ele só está vendo até agora o conteúdo, porque o conteúdo é que perturba. Mas agora ele vai chegar um dia que, além do conteúdo, ele vai querer, se o quadro dele está bem apresentável, ele vai mudar o cabelo. Quer apostar? Não, tem que apostar com outra pessoa, não vai ser com ele. Porque garanto que isso vai acontecer. Um dia ele vai chegar aqui com o cabelinho arrumado. Então o conteúdo atingiu a moldura. Agora veja, isso é um monte de gente assim. Tá? É sobre isso que eu queria perguntar, professor Valdo. Não dá para deixar passar, né? Porque forma não dá para deixar passar. Eu queria que o senhor aprofundasse Tem gente, Fafá, que só pensa na moldura e que não pensa no conteúdo, é o contrário. Vamos analisar as Eu estou só coisas. avisando, desde já. Eu queria que o senhor me ajudasse a entender assim, ó. Às vezes os processos de mudança das consciências começam de fora para dentro, às vezes de dentro para fora. Né? Agora, então, o correto juntar... mesmo é sempre de dentro para fora. Ok. Então, fora, teoricamente, vai estar reverberando... Refletindo o interior, o íntimo, o intimismo, a intraconsciencialidade da pessoa. Tá certo? Você acha que em alguns casos, quando a pessoa ainda está com dificuldade para mudar dentro, vale a pena dar uma forçada e começar por fora? Não, ela mesma vai ver lá pelas tantas, não precisa perguntar para ninguém. Ela vai ver, não, agora é hora de mudar a moldura. Eu tenho que aperfeiçoar a moldura. Aí ela vai no beauty parlor. Ela vai no salão de beleza, ela vai se melhorar. Ela vai, porque o processo de você se apresentar para as outras pessoas é um problema de educação. Não é em favor de você, mas é em favor dos outros. De você é uma coisa secundária com o passar do tempo. O negócio é o outro. Isso é que a gente tem que ver. Agora, o que eu vejo é o seguinte. A maioria aqui já tem noção básica do que é que deve fazer. Muitos estão no começo, alguns estão no meio, outros estão no fim, alguns já conseguiram. Isso então é o problema de tempo. Essas coisas não se consertam, não melhoram, não se obtém esse objetivo de um dia para outro. Isso aí exige tempo, dedicação, tem que, entende? Trabalhar no problema, porque geralmente a pessoa nisso, ela está mexendo com o temperamento dela. E o temperamento é problemático, porque ele é mais enraizado. Ele é a última coisa que a pessoa muda, como a gente fala aqui. Então, isso exige um certo esforço mais amplo, mais profundo, mais detalhista. Quer dizer, tem que ver a coisa com mais critério nesse assunto. Também é importante para falar isso até para valorizar o processo de todas as pessoas que estão nessa mudança, né? Porque às vezes para falar todas as pessoas estão nessa mudança, assim, todas as pessoas aqui, porque todas estão nessa mudança. Estão ou não estão? Tem alguém aí que não está nessa mudança? Então a gente vai perguntar, é a primeira vez que você vem aqui hoje? Aí sim, né? Não tem nenhum aí novo, acho que não tem, não tem? Novo, novíssimo, novinho? Não, não tem não. Então, aqui são todos, todo mundo está em reciclagem, ou não está?
Aí tem que perguntar para a cônsul, não é isso? Você está na cônsul agora. Você está de acordo? Em nome da cônsul? Tá, então. Acabou. É por aí. Gente, então eu vou passar para você, está no horário. As pontuações da tertúlia foram 16 votos online, 9 perguntas respondidas online, 31 perguntas presenciais, 75 assinaturas no livro de presença, 14 praticantes da técnica da Invex. Após a eleição, teremos os seguintes recados. Roberto, sobre a tertúlia de segunda-feira, a Consis com a Alzira e a Milena da Apex. Então vamos à leitura dos verbetes para a tertúlia de amanhã. São 9 verbetes. Autopersuasão primária. Crescendo linguística imagética. Evolução agonística. Fenomenalidade. Funcionalidade. Ideia sutil. Mutualidade da comunicação. Picotagem das ideias. Somatório de esforços. Pessoal, boa tarde. Nós queríamos dar o seguinte aviso, que algumas pessoas têm nos procurado já sobre a tertúlia de segunda-feira, o experimento do arco voltaico. Então, queríamos frisar que o horário de abertura, o funcionamento tertuliário, permanece o mesmo. Então, as pessoas que tiverem interesse em passar pelo experimento, vai ter uma lista, né, de interessados. Então, a pessoa vai, ao chegar, por ordem, vai dando nome, e esse nome será registrado. Quando chegar o horário, que é 1h30, a pessoa vai sendo chamada para passar pelo experimento. Ok? Então, não tem necessidade de pressa, nem ansiosismo em relação a esse sentido. Ok? Então, a partir do horário normal de abertura do tertuliário é de 11 horas. Boa tarde. Sou Alzira, voluntária da Consus. Estamos convidando a todos os interessados que queiram participar do Tenepsista Cobaia do Conscienciograma, que se realizará semana que vem, na sexta, no sábado e no domingo. Portanto, se alguém gostaria ou está interessado em aprofundar a sua TENEPS, terá uma grande oportunidade semana que vem, na sexta, no sábado e domingo. Serão 2 professores conscienciômetras e mais o EPICOM Mário Oliveira. Se alguém estiver interessado, estamos à disposição. Ok? Muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu quero lembrar do curso Balanço Existencial, que vai acontecer aqui no período do Carnaval, do dia 21 ao dia 24 de fevereiro. Nós já estamos com 88 inscritos, então quem tiver interesse em fazer as inscrições pode procurar ali a Secretaria do CAEC. Quem tiver alguma dificuldade financeira pode mandar um e-mail para o financeiro também do CAEC. E lembrando que no dia 25, após o curso Balanço Existencial, nós vamos ter o curso com o professor Wagner Alegretti sobre retrocognição. Esse curso faz muito tempo que ele não dá aqui no Brasil. É um curso de 6 horas, vai acontecer no discernimento aqui em Foz do Iguaçu. E as inscrições estão R$ 90. Obrigada. Venceu Ideia Sutil com 18 votos. Até amanhã.